Olá, nós vamos então terminar a estrutura das leis com essa segunda parte do vídeo, falando sobre a parte final das leis. A parte final, ela menciona as condições da implementação da lei, as disposições transitórias, quando existir. Nós observamos que algumas leis elas têm disposições transitórias, principalmente os códigos, todos eles têm disposição transitória. E também vamos tratar sobre a cláusula de vigência e a revogação quando couber. Tudo isso vem na parte final. Pela Lei Complementar 95 de 98, a vigência da lei ela deve ser indicada de forma expressa, ou seja, a lei deverá determinar a vigência desde a lei complementar. Não cabe mais uma lei ser elaborada sem determinar quando ela entra em vigor. Assim, nós observamos que não há mais lugar para o artigo 1º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Porque este artigo permite a vigência após 45 dias, quando não houver disposição contrária. Pela lei complementar, sempre haverá disposição contrária, qual seja a época que a lei entra em vigor. Mesmo assim, a Lei Complementar 95 de 98 não fez revogação expressa para o artigo 1º da LINDB, que continua em vigor. Outro fator de extrema importância foi que a Lei Complementar 95/98, que foi alterada pela Lei Complementar 107 de 2001, acabou um pouco com o problema que muitos profissionais tinham em saber exatamente quando uma lei entrava em vigor. A Lei Complementar 107 de 2001 inseriu o parágrafo 2º ao artigo 8º da Lei Complementar 95/98, determinando que as leis que não entrarem em vigor na data de sua publicação e estabelecerem período de vacância, elas deverão utilizar a cláusula "esta lei entra em vigor após decorridos o número de dias da publicação". Então, esta lei, ela determina número de dias. Para quê? Para eu não ter mais leis entrando em vigor em meses, para pôr número de dias. Não se pode olvidar que é muito mais fácil contar vacância em número de dias do que realmente em meses ou ano. Porque alguns ficam em dúvida se inclui um dia mais ou um dia menos para poder vigorar, quando é falado em meses ou falado em ano. Para dirimir esse problema, a Lei Complementar determinou que o período de vacância deverá, então, ser em dias. Na verdade, a lei ainda determina como deve ser a contagem para a lei entrar em vigor. Também isso ela facilita. O parágrafo 2º do artigo 8º, que foi incluído pela Lei Complementar 107 de 2001, determina que a contagem se faça incluindo a data da publicação da lei e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Portanto, entre a data da publicação e o último dia do prazo previsto na lei, este é o chamado período de vacância ou vacatio legis. Então, toda vez que uma lei nova entrar em vigor, se ela for publicada amanhã, eu incluo a data de amanhã para contar o prazo que ela quer. Conto o prazo que ela quer, no dia subsequente ela entra em vigor. Todavia, após a vigência da lei complementar, nós tivemos o Código Civil Brasileiro e o Código de Processo Civil. Ambos criaram um transtorno para os profissionais, porque eles não sabiam a data exata da vigência. Por quê? Porque os dois códigos, fixaram a vacância após um ano. No caso do Código de Processo Civil, foi ainda pior. Por quê? Porque precisou o STJ e o CNJ definirem que a vigência do Código de Processo Civil seria dia 18 de março de 2016. O motivo de tanto desespero de alguns acadêmicos e profissionais foi o fato de que o Código de Processo Civil determinou a vigência para um ano após a publicação. A lei foi publicada no dia 17 de março de 2015. Portanto, seria elementar a vigência em 18 de março de 2016. Porque 17 de março de 2015 a 17 de março de 2016, um ano. A vigência, dia 18. Ainda assim, precisou o STJ e o CNJ falar a respeito.
Isso é perfeitamente comprovado se hoje vocês entrarem na internet e puserem a questão da vigência, tanto do Código Civil quanto do Código de Processo, vocês vão ver a confusão geral que nós tivemos naquela ocasião. Como se chega nessa data, do dia 18? A vacância de um ano. Nós incluímos o dia da publicação, portanto, 17 de março. Agora contamos um ano. O problema é, as pessoas não sabiam contar o ano. Para contar esse ano, o que nós levamos em conta? Levamos em conta o artigo 1º de uma lei antiga, de 1949, Lei 810. O que ela diz? Ela regula o ano civil. Então, ela diz que se considera o ano o período de 12 meses contado do dia do início ao dia e mês correspondente do ano seguinte. Assim, chegaríamos a 17 de março, encerrando a vacância, e o código entrando em vigor dia 18 de março de 2016, como determinaram o STJ e o CNJ. O problema é que as pessoas se esquecem de contar a vigência também, incluindo o dia da publicação, justamente por problema processual. Uma coisa que tem que ficar clara, para contar vacância e para ver quando a lei entra em vigor, esquece tua regra processual. Publicou hoje, eu começo a contar o dia de hoje. Incluo todos os dias que a lei determina. Se ela determinar, por exemplo, 10 dias e for publicada hoje, eu incluo hoje e aí vem. Então, hoje é o quê? 5 de março? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. A lei entrará em vigor dia 15. Esse período de 10 dias ela quis vaga. Então, a lei me dá o período que ela quer a vacância. E ela entra no dia subsequente. Vale lembrar que essa lei 810 de 49 também ensina a contar o mês. Então, ela ensina também o que é mês. Ela regula o ano e regula o mês. Última coisa em relação à vigência é ter ciência de que quando existir um período de vacância, a lei entrará em vigor no dia subsequente. Não importa qual é esse dia subsequente. Novo transtorno ocorreu na reforma trabalhista. Por quê? Porque ela entrou em vigor num sábado. Não faz diferença se é sábado, domingo ou feriado. O que eu tenho que lembrar? Também isso. Quando terminar a vacância, ela entra no dia subsequente, não importa que dia é esse. Quando a reforma trabalhista entrou em vigor, nós tivemos o problema também entre os profissionais de direito. Referida à lei foi publicada no dia 14 de julho de 17. Fixou vigência após 120 dias. Bem, começo a contar no dia 14 de julho. Conto 120 dias. Termina o prazo dia 10 de novembro de 17. Portanto, a vigência é a partir do 11 de 17, 11 de novembro. Só que 11 de novembro é sábado. Não tem problema. Vai entrar em vigor no sábado. Então, a lei entrará em vigor sempre no dia subsequente, seja ele qual for. Para concluir essa explanação, nós também não devemos olvidar acerca da questão da revogação. O artigo 9º da Lei Complementar 95 de 98, ela determina que a cláusula de revogação deverá expressamente enumerar as leis ou disposições legais, já que ela pode fazer revogação total ou revogação parcial, que estão sendo revogadas. A partir da promulgação da Lei Complementar 95/98, não existe mais a cláusula que dizia revogam-se as disposições contrárias, deixando assim de existir a chamada revogação tácita. Então, daqui de 98 para frente, daqui não, da época da Lei Complementar de 98 para frente, se você for olhar a lei, lá embaixo você não vai encontrar mais revogadas as disposições em contrário, ou revogam-se as disposições em contrário. Das duas, uma, ou não vai ter nada escrito, ou estará escrito expressamente o que será revogado, o que ela está revogando. Tudo isso que dissemos é realmente para tentar aclarar um pouquinho as situações da lei. Então, o que nós procuramos fazer? Buscar os pontos que mais criam problema.
a questão da vigência, o início dela, e a questão da revogação. Hoje nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade com um novo tema.